Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um resumo da rodada, né? Terminou neste domingo a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Restam agora 13 jogos, né, para o fim da competição. A gente pode dizer que essa 25ª rodada foi, de certa forma, boa para o Vasco, né? O Vasco que tropeçou, perdeu fora de casa, mas dos 6 primeiros colocados, apenas a Tombense venceu na rodada, né? Então o Vasco consegue ainda manter uma distância de 6 pontos para a 5ª colocada, que é a Tombense. Os clubes ali não distanciaram, né? Quem está na frente ali, o Bahia, o Grêmio, não se distanciaram do Vasco. O Cruzeiro a gente nem conta mais, né? Porque o Cruzeiro realmente já está com uma mão na taça. Então, vamos aqui naquele resumão da rodada para você ficar por dentro de todos os resultados, todos os placares, classificação, etc e tal, para você que não tem aquela paciência de acompanhar todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora lá? Deixa seu like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E sabe um local que você acompanha a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série A também, a cobertura de todos os jogos, informação de todos os times e de graça? É no OneFootball. O OneFootball, que é um aplicativo parceiro aqui do canal Machão da Gama, e você pode baixar gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo. Ou então, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar gratuitamente também. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama e lá tem a tabela de classificação, os próximos jogos, todas as informações da Série B do Campeonato Brasileiro, além de transmissão de futebol ao vivo, né? Campeonato alemão você assiste de graça no OneFootball. Bom, terminou essa 25ª rodada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada que foi acontecendo durante a semana, né? Começou na terça-feira com Londrina e Bahia, o Vasco jogou na quinta contra o CSA, mas a rodada se encerrou neste domingo, né? O último jogo foi Cruzeiro e Grêmio, na verdade Grêmio e Cruzeiro, né? Jogo lá na Arena do Grêmio que terminou empatado. Bom, dos 6 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro, apenas a Tombense venceu na rodada, né? A Tombense venceu na quinta-feira o Sport Recife. Então, assim, se o Vasco tivesse vencido nessa rodada, o Vasco teria conseguido ali uma vantagem de 9 pontos, né, para o 5º colocado, ficaria numa situação muito confortável. Mas, como o Vasco gosta de complicar as coisas, né? O Vasco jogou muito mal, foi derrotado ali pelo CSA. E ainda tem uma diferença confortável, né? O Vasco tem ali 6 pontos de vantagem para a Tombense, que é a primeira equipe fora do G4, e o Vasco tem 3 vitórias a mais que a Tombense. Ou seja, mesmo se a Tombense igualar esse número de pontos, né? Vamos supor aqui que a Tombense vença os 2 próximos jogos e o Vasco perca os seus 2 próximos jogos, mesmo assim o Vasco ainda ficaria no G4 por conta do número de vitórias, né? Então o Vasco tem pelo menos 2 rodadas ainda garantido dentro do G4, mas o Vasco tem que acordar na competição, é claro, porque vai acabar se complicando aí na tabela. Enfim, a gente pode dizer que a rodada foi boa, né? Porque ali ninguém do G4 conseguiu vencer, Bahia empatou, Grêmio empatou, o Cruzeiro, como eu disse lá na abertura, a gente nem precisa ficar falando muito, o Cruzeiro já está com uma distância aí muito grande em relação às demais, o Cruzeiro vai ser o campeão da Série B, mas se, por um lado, nenhum time conseguiu vencer, o Vasco foi o único time entre os 6 primeiros que não pontuou, né? O Vasco foi o único que perdeu. Enfim, vamos dar uma passada aqui nos resultados dessa 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada começou na terça-feira com um empate entre Londrina e Bahia. Resultado que foi bom para o Vasco, né? Segurou o Bahia e segurou também o Londrina, que se vencesse se aproximaria ali do Vasco. Na quarta-feira, o Criciúma venceu o Operário por 2-0. Na quinta, o CSA venceu o Vasco por 2-0. A Tombense venceu o Sport Recife por 1-0. Na sexta-feira, a rodada prosseguiu com a vitória do Ituano por 1-0 sobre o Vila Nova. A vitória do Ituano foi contra o Novo Horizontino, perdão. O Vila Nova venceu o Náutico, né, por 2-1, jogando fora de casa. O Náutico, que é o lanterna do campeonato neste momento. No sábado, tivemos a Ponte Preta vencendo o Clássico Campineiro contra o Guarani por 1-0. Chapecoense venceu o Clássico lá em Santa Catarina por 1-0 em cima do Brusque. Ontem à noite, sábado à noite, tivemos aí um resultado bom para o Vasco também, né? O Sampaio Corrêa, que poderia se aproximar, foi derrotado 2-1 ali pelo CRB. E hoje, nesse domingo, o jogo que encerrou a rodada, 2-2 entre Cruzeiro e Grêmio. Bom, como eu disse, né? Bahia empatou,
o Grêmio empatou, o Vasco perdeu e o Cruzeiro empatou. Ninguém dentro do G4 conseguiu vencer nessa rodada, então ninguém se distanciou, né? Tirando o Cruzeiro, que como eu já disse aqui diversas vezes durante o vídeo, o Cruzeiro está numa situação aí muito confortável. Vamos ver então como ficou a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro após 25 rodadas. O Cruzeiro é o líder isolado, tem 54 pontos. Depois tem o Bahia com 44 pontos na segunda colocação. O Grêmio também tem 44 pontos, é o terceiro colocado. E o Vasco fecha o G4 com 42 pontos. O Vasco na próxima rodada, né, no próximo domingo, enfrenta o Bahia. Então um confronto direto ali dentro do G4. Daqui a pouquinho a gente dá uma passada completa também na 26ª rodada. Primeiro time fora do G4, a Tombense, quinta colocada, tem 36 pontos, ou seja, o Vasco tem 6 pontos ali de vantagem para a Tombense. Londrina tem 35, o CRB em sétimo também tem 35, o CRB se aproximando aí dessa briga. O Sport deu uma distanciada, né, 34 pontos é o oitavo colocado. Sampaio Corrêa também ficou para trás, nono colocado com 33, Ituano em décimo 33, Criciúma 33, Ponte Preta 32, Novo Horizontino 31, Chapecoense 29, Brusque 28, CSA que venceu o Vasco, saiu da zona do rebaixamento, foi para 26 pontos, Operário é o primeiro dentro do Z4, 25 pontos, Vila Nova 24 pontos, Guarani 23, Guarani que é o adversário do Vasco após o jogo contra o Bahia, né? Tá ali também na briga na parte de baixo. O Vasco que também não consegue se dar bem contra os times ali de baixo, né? E fechando ali a tabela, o Lanterninha é o Náutico com apenas 21 pontos. Vamos dar uma olhada aqui então na próxima rodada, né? A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga só no domingo, mas na terça-feira já tem um jogo que interessa ali ao Vasco, né? O Sport encara a Chapecoense. O Sport, que é o oitavo, se vencer vai a 37 e fica a 5 pontos do Vasco. Na quinta, teremos Vila Nova e Sampaio Corrêa. Teremos também Novo Horizontino e Ponte Preta. Na sexta-feira, o Brusque recebe o Londrina. O Londrina, que é o sexto colocado com 35 pontos, pode chegar a 38 e ficar a 4 pontos do Vasco. Também na sexta, o Grêmio recebe o Ituano e o Cruzeiro recebe o Náutico. No sábado, o quinto colocado Tombense visita o Guarani fora de casa. Vamos torcer aí para o Guarani conseguir uma vitória sobre a Tombense. O CRB recebe o Criciúma e o Operário recebe o CSA. E o jogo que encerra a rodada é Bahia e Vasco no domingo, 4 horas da tarde. Enfim, o Vasco que vem muito mal fora de casa, né? Se manter assim essa regularidade que tem fora de casa, vai acabar sendo derrotado pelo Bahia também. E aí vai ver o Bahia abrindo 5 pontos de vantagem e provavelmente vai ver algum time ali que está naquele bloco de baixo, né, se aproximar. É uma rodada muito perigosa, né? O Vasco tem que pontuar contra o Bahia. Se não conseguir a vitória, pelo menos voltar com um pontinho em Salvador, já seria assim alguma coisa, né? Não pode perder de novo. Vai ter uma semana toda aí para trabalhar e tem que conquistar pelo menos um pontinho lá em Salvador, né? Um jogo muito difícil, um jogo muito importante e o Vasco não pode acumular 2 derrotas seguidas. No mais, cara, como eu disse na abertura do vídeo, né? A rodada de tudo não foi ruim, né? A rodada ajudou, poderia ter sido pior. Apesar da derrota do Vasco, os outros times ali também não conseguiram vencer. E o Vasco mantém uma distância ali de 6 pontos. E agora, com uma rodada a menos, né? Temos aí 13 jogos pela frente. Se o Vasco conseguir fazer o seu dever de casa, que pelo menos isso o Vasco tem conseguido fazer, né? Que é vencer os jogos em São Januário. Se o Vasco fizer ali o dever de casa, vencer em São Januário e beliscar alguns pontinhos fora, vai conseguir o acesso, mas esse acesso poderia ser muito mais tranquilo. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!